A causa animal, ela tem mobilizado cada vez mais pessoas e também iniciativas voluntárias, que buscam principalmente garantir proteção, cuidado e novos lares para cães e gatos em situação de abandono. Aqui em Farroupilha, projetos formados por voluntários têm desempenhado um papel essencial nesse tipo de trabalho, promovendo resgate, conscientização e também ações que estimulam responsabilidade da comunidade com os animais. Estou recebendo aqui a Leti, presidente do projeto Me Leva Pra Casa. Bom dia, bem-vinda, Leti. Bom dia, Leti Paulo, Mise. Isso, Leti Mise. Uhum. Leti, quero te perguntar, antes de tudo, como é que nasceu o projeto Me Leva Pra Casa? Vamos dizer, qual foi o movimento que te motivou a iniciar esse trabalho aqui em Farroupilha? Então, o projeto, ele nasceu de um grupo, né? Um grupo coletivo de pessoas aí que amam os animais. Então, não tem como te dizer quem foi, se foi A, se foi B, porque foram muitas pessoas envolvidas. E então, se a gente for falar o nome de alguém, pode deixar alguém de fora, né? Sim. Então, são pessoas que amam os animais, que nós nos juntamos e fomos indo, né? E para ajudar mais, para poder participar de mais ações, aí sim a gente precisou fazer uma diretoria, né? Que hoje a diretoria é composta por 5 pessoas, né? Eu, né? A Andréia Cremonese, que é a vice-presidente, a Certo. Kátia Rosler, que é a tesoureira, e a Márcia Piazza Peters, que é a secretária. Então, hoje existe uma diretoria para poder fazer mais ações, né? O projeto já existe há quanto tempo? Desde 2021. É uma longa estrada. Já é uma estrada. Até a gente tava falando aqui fora do ar, eu acho que foi mais ou menos a época que a gente conversou aqui na rádio, que tu veio aqui. Isso. Que foi quando aconteceu aqui em Aquele Farroupilha. caso aqui em Farroupilha. O caso tipo cão-orelha, né? Qual que é a principal missão do projeto hoje em dia? O projeto hoje é ajudar os animais no geral, né? Tanto auxiliar nas adoções, quanto auxiliar animais atropelados, machucados, tudo. Ração, tudo e qualquer coisa que a gente conseguir ajudar, porque não é fácil, né? Sim. Então a gente tenta. Vou te interromper um momento, que todo sábio diz que o óbvio precisa ser dito. Eu quero só frisar aqui uma situação para o pessoal entender. Alguém sem coração nenhum, ou então vamos para uma situação mais leve, um animal simplesmente acabou fugindo de casa e acontece dele ser atropelado em qualquer lugar aqui em Farroupilha. Certo. Ninguém sabe de quem é a responsabilidade, vamos dizer assim. Sim. É aí que vocês atuam, de forma voluntária, né? A gente tem que Voluntária. frisar isso, né? De forma voluntária. Só que nós entramos de forma voluntária porque a população nos auxilia, Sim, né? sim, porque sim, o projeto, ele é sem fins lucrativos, né? Então é só para ajudar. Então, se a população não nos ajudasse, a gente nunca ia conseguir fazer nada. Então é só por isso, né? E aí, quando a gente pensa nessa situação que eu coloquei, vamos supor que você tá aqui no centro e acontece lá no bairro São Luís. Tu vai pegar o teu carro, vai até lá, depois provavelmente vai até um veterinário, enfim, todo esse transporte. É daí que vem a força de todo mundo que contribui. É daí que vem a força, inclusive das clínicas, né, que já fazem para nós a baixo custo, ou muitas coisas nem cobram, né? Os pets aí que ajudam também. Precisou, que agora é a época dos gatinhos, né? Sim. Precisou, as mães perdem os filhotes, ou as mães são mortas, né, por animais silvestres, e os filhotes ficam, aí precisa de leite, precisa de mamadeira, precisa de seringa. Aí entra vários pets aí que dão leite, dão mamadeira. Então, assim, ó, é a comunidade. Eu digo, o projeto Me Leva Pra Casa é a comunidade farroupilense, né? Não é a Leti, ou a Andréia, ou a Kátia, ou a Márcia, não. Vocês são todo operacional, mundo. né? Isso, tem que ter alguém, né, que... Mas é todo mundo, né? Porque se a Leti estiver sozinha, ela não vai fazer nada. Sim. Absolutamente nada. Então, eu sou só a porta-voz, né? Mas também, se eu não tiver minhas parceiras ali, também já não faço nada. Então, é bem isso. Acho legal a gente colocar dessa forma e te pedir permissão para fazer dessa forma. Claro. Porque às vezes a gente tá tão
a gente tá muito focado no nosso dia a dia, todo mundo tem muita preocupação, às vezes nem para pra pensar como algo funciona. Sim, nem tem como, né? Porque é tanta coisa, tanta informação, ainda mais hoje em dia com a internet. Então é muito, tipo, tu não vai parar, mas tem um animal, preciso ajudar. Não. Agora, se for lá a Leite, na porta-voz, pedir, aí a pessoa vai dizer, eu posso ajudar, né? Sei lá, com qualquer coisa, com o meu tempo, talvez, eu ajudo. Qualquer coisa ajuda. Exato. Né? Sabe que até eu escutei algumas vezes, assim, as pessoas me dizerem, nossa, Leite, mas como tu mendiga, como tu te humilha pela proteção animal. Né? Como pode isso? É uma visão bem estranha essa. Estranha, né? Eu até não, sabe... É tranquilo, as pessoas que me perguntaram, elas perguntaram realmente porque elas não entendem como eu faço isso voluntariamente, né? E eu digo, gente, o que me move é um sentimento. E é um sentimento muito forte. E quando a coisa tá tão pesada, eu penso assim, não, chega, sabe? Mas logo eu volto pro corpo. E continuo, não tem, sabe? Sei que é uma pergunta que pode te pegar desprevenida, mas tem ideia ou já contabilizaram quantos animais vocês já resgataram nesse tempo? Não, por quê? Não tem como contabilizar. Não tem como, porque como a gente não trabalha com estatística, né? Sim. Trabalha, porque é voluntário. Sim. Claro que se fosse um trabalho, assim, que a gente fosse remunerado e tal, obrigatoriamente tu tem que ter uma estatística, né? Nós até já tentamos fazer, só que poucas pessoas, né? Não tem como. Né? Ou tu faz uma coisa, ou tu faz outra. Sim, então, sim, se fosse um trabalho remunerado, né? Beleza, tem uma secretária, vai fazer isso, tem uma estagiária, vai fazer isso, né? Porque tem que ter, né? Então, a gente não consegue, mas foram centenas de animais. Centenas. Eu imagino. Acompanho as redes sociais também. Uhum. Vocês têm, por exemplo, um processo de adoção. Sim, nós temos. Que eu acho extremamente interessante. E até quero te pedir para explicar assim brevemente, porque vocês têm uma adoção responsiva, vamos dizer assim, com muita responsabilidade de quem vai adotar. Isso mesmo. Nós temos, claro que o ser humano é falho, né? Sim. Nós somos falhos, né? Mas a gente tem todo um questionário, uma plataforma, né? Então, existe um questionário padrão de intenção de adoção, que hoje em dia, pelo WhatsApp, né? A gente manda para a pessoa e ela tem que nos responder por áudio. Nós não atendemos ligações, porque tem que ficar tudo gravado ali. O WhatsApp é mais fácil, né? E ali a gente já sente no tom, né, da pessoa, se a pessoa realmente está interessada, ou a gente conversa muito ali, porque às vezes às vezes é fogo de palha, às vezes, né? Sim, então, às vezes, eu sei que a gente precisa de lares, não tem lares para todos, mas a gente não empurra, né? Eu sei que, às vezes, o pátio não é fechado, porque uma vez a gente só doava para pátio fechado. Sim. Mas a proporção é tão grande que tu tem que ter, sabe? Tem que ter um pouco de bom senso, né? Mas aí a gente faz, se dá certo, a gente vai na casa, vê, conversa, tem um termo de adoção, que a gente pega toda a documentação, comprovante de residência, faz foto de tudo e vai para um grupo de WhatsApp dos adotados para mandar de vez em quando notícias. E se não der certo, amanhã depois, daqui uns anos, sei lá, devolvem para nós que a gente tenta de novo uma família para animal. Não importa se o animal é idoso, se é... Eu hoje tô em casa com quase 10 animais. E o último aí é idoso, que eu recolhi da beira do asfalto. Então, não importa, sabe? Animais são animais. Me chamou a atenção esse se não der certo. Como que não dá certo? Acontece, porque às vezes, assim, adotou, a pessoa já era de idade, faleceu. Sim. Aí o marido faleceu, ou era só ela, faleceu. Aí os filhos já têm animais, não podem ficar. Mas tem uma série de coisas, né? Ou às vezes a pessoa era sozinha. Aí a gente prefere que nos devolva, né? Certo. Devolve tranquilo, sem, sabe? Precisa ficar com receio. E deu. E aí a gente consegue garantir que o animal não vai, né, sofrer. Porque já vai sofrer a perda do tutor, né? Sim, a perda do vínculo, né? Sim, Os animais do são vínculo. extremamente dependentes. Sim. Falando nisso, a gente vai ter como a gente chama? Uma manifestação Isso. nesse domingo, dia 15. Isso Quero aí. que tu explique um pouco mais. E também, se tu puder,
frisar a importância de ações como essa. Sim. Então, vai ser uma manifestação pacífica, né? Domingo agora, dia 15, às 15h30, no Largo Carlos Fetter, né? Saímos dali, a gente vai dar uma volta no centro e depois, quem puder nos acompanhar, a gente vai fazer uma carreata em alguns bairros, nas ruas principais. Não vai dar tempo de fazer muitos, até pelos horários, né? Mas se o pessoal puder acompanhar, vai ser muito importante. E, infelizmente, esse cão orelha, né, ele teve que ser sacrificado para isso acontecer. Sim. Né, um animal de 10 anos, já estava lá, todo mundo conhecia, né, e teve que acontecer para dar essa repercussão, né, hoje em dia com a internet, e já está se conseguindo alguma coisa, né. Por exemplo, essa semana, como a gente comentou no início, já foi baixado um decreto, não sei como eles falam, né? Vou até passar isso aqui para quem nos ouve, porque saiu hoje no Diário Oficial da União. É um decreto chamado Justiça por Orelha para casos de maus tratos, aumentando a penalidade. Antes, e assim é meio impressionante, mas casos de maus tratos haviam apenas multas de R$500 até R$3.000. Isso. Agora essas multas variam de R$1.500 até R$50.000 para infrações chamadas administrativas, mas isso pode ir até R$1 milhão. Dependendo da atrocidade, né? Já em vigor desde essa manhã, desde esse dia 13 de março. Já é uma vitória, não se pode parar de pensar nisso. Não se pode parar. E é uma vitória de tanto que todos nós reclamamos e a manifestação no mundo inteiro. Ontem teve em Miami, inclusive, né? Sim. Já existe a lei ali que já foi melhorada um pouco, né? De maus tratos, aí já melhorou aí, mas a gente quer que seja crime hediondo. A gente quer cadeia, não importa se vai começar com 3 anos, não sei. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. E o povo se rebelando assim, já se consegue alguma coisa. E então, traz né, resultado. Todas as cidades deveriam fazer a manifestação. Eu sei que é difícil, como eu falei, isso é tudo voluntário. É difícil tu juntar pessoal, não é fácil, né? Mas tem que tentar, não importa se der 10 pessoas, 30, 40, 50, mas tu tá ali pela voz, entende? Então tem que ir, tem que tentar. Acho que até participação infantil é importante. Não, principalmente. Né? As crianças, elas são o nosso futuro. No caso, esses 6 que fizeram, são adolescentes, né? Sim. Então, foi uma atrocidade assim, só que a menor idade penal tem que existir também, né? Então, isso também a gente quer, né? Quem sabe um dia, né? Mas foram crianças... né? Mas, então, a gente precisa que as crianças entendam isso desde já, ainda mais com a internet, que as crianças têm todo o acesso. Bom dos pais que conseguem acompanhar, né? Mas tem muitos que não conseguem, as pessoas têm que trabalhar, têm que administrar a casa. Tem muita gente que não consegue, a criança tem um livre acesso à internet. E aí acontece isso, essas coisas. Contextualizando com o que a gente trouxe aqui no início da conversa, muitas pessoas não sabem nem como é o processo quando aparece um animal na calçada. Exatamente. Com os algoritmos, infelizmente, aparece pra gente só o que o algoritmo acha que a gente tem interesse. Exato. E a gente acaba ficando muito limitado no sentido de como funcionam as coisas. Isso aí. Projetos como o de vocês, por exemplo, às vezes acaba até às vezes passando despercebido porque ele acha que eu não tenho interesse nisso. Isso. E é bem isso em todas as áreas, se tu for ver, né? Porque como é tanta informação, as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas, por exemplo, te conhecem ali de vários, até lá da quitanda e não sabe que tu ajuda os animais, por exemplo, né? Exatamente. Ai, aonde eu vou denunciar? Nessa minha caminhada da proteção animal, teve muitos lugares que eu fui e tinha Maria da Penha, por exemplo, que as pessoas não sabiam, sabe? A minha vizinha apanha. O vizinho abusa ali. Não sei o que. As pessoas não sabem unir, né? Então, tipo, é impressionante, mas a gente também não é obrigado a saber tudo, né? E é uma questão que não é nem lavar as mãos. Às vezes é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, informação, muita coisa, muito problema, às vezes também as pessoas, né? Famílias e... Exato. Vou frisar aqui mais uma vez, para reforçar mesmo. Nesse dia 15 de março, a partir das 15h30. Isso. No Largo Carlos Fetter, um bom evento, como a gente falou, para ir em família, levar as crianças. Isso.
passar adiante essa mensagem, afinal os animais não podem falar por eles mesmos, então você tem que ter um pouco de consciência nesse ponto. Nós temos que ser a voz deles, né? Exato. E uma cidade que quer suas crianças, né, em proteção e tudo, precisa de educação, né? Então tem que educar essa parte também, que é muito importante, porque eles começam aí, né? Não tem aquela supervisão, né? É muito fácil, né? Pega um gatinho ali e ele não vai, os pais não vão ver. E aí começa aquela vontade de... Exatamente. Né? E criança é criança, né, gente? Então... Leti, muito bom a gente poder conversar. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto de tantos anos. Obrigada. Volte sempre, porta Com sempre certeza. aberta. Nós, é só dar oportunidade, estamos aqui. Maravilha.